Overdose de Flamengo. Primeiro Flamengo oficial, Flamengo titular, empatou em 0-0 num amistoso. E o Flamengo alternativo perdeu para o Nova Iguaçu no jogo oficial. O Flamengo começou, para mim, olha só, antes da gente começar a falar dos jogos, etc., primeiro, né, disclaimer, não consegui assistir o jogo contra o Nova Iguaçu inteiro. Eu não tenho paciência para isso. E eu tomei a decisão de não assistir o jogo, e eu vou explicar a minha teoria aqui, e eu gostaria que isso vai acontecer daqui a alguns anos, mas isso pode ser acelerado. O calendário do futebol brasileiro é um lixo, horroroso. E a maior culpa dessa dificuldade refere-se ao Campeonato Carioca, ou aos campeonatos estaduais. Você estabelece aí os campeonatos estaduais, são muitas datas, são 2 meses, mais, né? São mais de 2 meses de campeonato. Você destrói as pré-temporadas, não existe. O que a gente está vendo hoje com o Flamengo foi um absurdo. Né? A pré-temporada nos Estados Unidos, aí os jogadores voltam para o Rio, outros vão para lá, e vai e vem, uma coisa totalmente casual, aleatória, nada planejado, não tem planejamento nenhum. Mas eu assisti o primeiro jogo, fiz algumas coisas, não quis fazer minha live na sequência, falei, não, vou esperar o outro jogo. Comecei a assistir outro jogo e aí eu tive um estalo. O futebol brasileiro, uma das razões, talvez a principal razão do futebol brasileiro ser ruim é a estrutura que impera dentro da CBF, onde as federações têm muito mais força do que os clubes. Por conta disso, as federações estabelecem essa estrutura de campeonatos estaduais. Qual é o único jeito de se eliminar os campeonatos estaduais? A única maneira de se eliminar os campeonatos estaduais seria demover essa ideia das federações. Mas as federações se oxigenam financeiramente através dos campeonatos estaduais. Sabe qual é a solução? Asfixiar os campeonatos estaduais. Não cobrir, não assistir, não participar, não dar bola, não consumir o futebol estadual. Tirar do seu cardápio. Ignorar a existência desse torneio. Fazer com que eles diminuam e desapareçam. Ou que seja um torneio para ser utilizado apenas com time sub-20 e que não tenha a menor importância, como a Copinha não tem mais. Porque, caso contrário, o futebol brasileiro fica refém de um calendário impossível de ser gerenciado, organizado. E eu tava pensando, né? O Flamengo jogou contra o Nova Iguaçu, fez esse jogo contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. E eu pergunto para vocês, não o Flamengo, tá? Não é culpa do Flamengo, mas houve respeito ao torcedor que foi ao estádio? Os torcedores que foram lá no Castelão, eles foram respeitados? Aquele ali é de fato o Flamengo? Não. Então, o torcedor faz uma concessão, porque vai assistir um jogo de um time alternativo. O comentarista, o analista, a pessoa que trabalha analisando o Flamengo, foi respeitado colocando o seu tempo para assistir um torneio não tem finalidade. Sabe, eu fiquei pensando nisso, falei, cara, olha só, meu tempo aqui, eu tenho mais coisa para fazer, cara.
Eu até achei que o jogo hoje foi muito ruim, tá? O Flamengo jogou muito mal. O jogo contra o Nova Iguaçu. Mas eu acho que foi menos pior do que o primeiro jogo. Então, esse início da live é para falar sobre isso, né? A gente precisa parar de consumir o Campeonato Carioca. Tem que estar fora do menu, tem que ficar fora do debate. E não adianta se vender, né? No finalzinho do campeonato. Agora tem o Flamengo e o Botafogo, então agora vamos prestar atenção, porque o Carioca, aí vale alguma coisa. Não vale nada do começo ao fim. Então, obviamente, por força do ofício aqui, né, de falarmos sobre o Flamengo, obviamente a gente vai comentar, mas eu vou começar vou tentar me policiar para começar todos os comentários a respeito do Campeonato Carioca, assim. É um torneio estúpido que não vale nada e você que está aí acompanhando, não deve consumir esse torneio. É um torneio medíocre. É legal de ver o Nova Iguaçu, né? Um time esforçado, da periferia. Né? E, mais uma vez, né? É um time competitivo. Mas esse Flamengo que tá ali é um desrespeito à torcida, desrespeito ao analista, desrespeito a tudo. Bom, e o Flamengo oficial jogou contra o São Paulo. Aí tem um pouco mais pra gente falar. Aí tem um pouco mais de assunto pra gente falar. A gente pode falar um pouco da parte tática. Galera, obviamente a audiência tá muito baixa, obviamente, né? O horário que eu tô fazendo isso, os jogos, né? Eu fazendo alguma coisa da minha vida que não seja observar um time alternativo do Flamengo jogar contra o Nova Iguaçu, jogar mal contra o Nova Iguaçu, quando tem jogador ruim ali. Ah, não, mas você... Olha só. Aos poucos, tá? Taticamente o time é muito fraco. Tecnicamente tem alguns jogadores que podem ser jogadores que vão compor elenco, etc. Mas tem muito jogador tecnicamente fraco também, tá? Tem muito jogador tecnicamente fraco. Muito jogador tecnicamente fraco. Continuo achando que tecnicamente não é uma grande safra. Não é uma grande safra. Bom, vou soltar a vinheta de abertura aqui, depois desse disclaimer, desse jogo desrespeitoso à cultura futebolística nacional. E o Campeonato Carioca é um desrespeito à cultura futebolística brasileira, porque não se leva a sério, porque é mal organizado, porque não há datas para fazê-lo. Eu vou soltar a vinheta. Enquanto você deixa o like, você se inscreve no canal, você marca o sininho de notificação. Os amigos que estão no Twitter, vocês são a maior parte da audiência desse vídeo, mas eu conto com vocês no YouTube. A audiência no YouTube está muito baixa. Se vocês todos migrarem para cá, vocês transformam uma live com uma audiência péssima para uma live de audiência boa.